Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Pessoal, separei um cortezinho aqui para a gente conferir junto a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Vitória na tarde de hoje. Bora começar com o Flamengo? Vai pegar o Vitória amanhã fora de casa e a gente bateu um papo com o Diego Ribas, que tem boas lembranças de um jogo de 2017 contra esse adversário. Ele viveu de perto o que era um Flamengo ainda em reconstrução. Nós estávamos cumprindo as etapas, né? Por mais que não conquistasse o título, nós sabíamos que os torcedores queriam isso, mas o objetivo estava sendo alcançado, que é de uma equipe cada vez mais competitiva, uma equipe que chegava sempre nas finais. Diego chegou ao Flamengo em 2016. O cenário, como sempre, em reta final, final de temporada, é sempre de muita pressão. Jogo contra o Vitória, fora de casa, o Flamengo tinha que vencer para garantir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Flamengo já vinha naquele processo, né, de ser um nome certo na Libertadores. 16 conseguimos classificar para 17 gostaríamos de manter da mesma forma para 2018. Vitória lutava para não cair para a Série B e saiu na frente. O Flamengo empatou com Rafael Vaz, depois da jogada de Vini Júnior, então um menino de 17 anos. E aí, já nos acréscimos, Diego bateu uma falta e ganhou um pênalti. Mão na bola, cartão amarelo e pênalti. Falo com o Ribeiro isso porque nós éramos os dois batedores ali, né? Vou te falar, esse pênalti foi um dos pênaltis assim, mais difíceis que eu já bati, né? Porque eu sabia o tamanho da responsabilidade, tudo que envolvia, como era importante para nós estarmos na Libertadores. Cobrança no meio do gol. Partiu, bateu! Flamengo 2-1 e vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. A comemoração não foi de título, mas de uma classificação, que, segundo o Diego, era um passo importante para o que estava por vir. Sabíamos, claro, que o título ia chegar em algum momento. Não chegou em 2018, mas no ano seguinte, sim. Título da Libertadores em 2019 veio acompanhado do Brasileiro. Depois ainda vieram outra Libertadores, outro Brasileiro, 2 Copas do Brasil. Vitória e Flamengo. E aí, Pedrosa? 2-1 Flamengo. Raíza? 2-0 Flamengo. 2-1 Flamengo, 2-0. Ficou com Pedrosa, 2-1 Flamengo. 2-1 lá em Salvador, é? Com os reforços aí, os garotos não vão viajar, todo mundo? 2-1. Vai ter uma galera que vai viajar. Reforçado. A cavalaria vai reforçar lá. Cansado, 2-1. Flamengo todo reforçado, né, cara? O time é muito melhor. Filipinho. Dito isso. Dito isso, de... 2-1 Vitória, hein? Pode anotar aí. Pode anotar esse troço aí, hein? Tá vendo aí? Segunda-feira a gente vai conferir. Fluminense, 2-0. Segunda-feira a gente vai O Pedrosa, como é que vai ficar o Vasco e Flamengo a final? Vai ser em São Januário? Vai ser no Maracanã? Tá confirmado que vai ser no Maracanã? Tem torcedor essa do Vasco polêmica toda aqui, aí, né? cara. Tem torcedor do Vasco mandando áudio aqui revoltado. Eu acho que o torcedor do Vasco tem todo o direito de estar revoltado com os órgãos públicos, principalmente com o BEP, que não aceitou o jogo ser em São Januário. O que a gente já falou aqui diversas vezes, a gente veio falando desde a semana passada, é um absurdo um batalhão especializado em torcidas e estádios não conseguir garantir a presença de cerca de 1.500 pessoas, já que dentro do Rio de Janeiro a gente tem eventos com muito mais gente, com muito mais capacidade, e se o batalhão especializado de torcidas em estádio não consegue garantir a segurança de 1.500 pessoas, é porque o batalhão, com todo respeito, é incompetente ou simplesmente não quer. Então o Vasco se viu atado, de mãos atadas com essa situação. Primeiramente o Vasco pediu lá o ofício para jogar em São Januário com a presença da torcida do Flamengo. Isso era um pedido do Vasco com a presença da torcida do Flamengo, e o BEP foi lá e negou. A segunda opção, pelo que eu apurei, seria o Nilton Santos. O Nilton Santos, que o Vasco já tinha mandado jogos contra o Flamengo nesse ano e também contra o Fluminense. Mas o Nilton Santos vai ter o show do Thiaguinho da tardezinha e por isso a partida não vai acontecer lá. O que sobrou para o Vasco? Mandar o jogo fora do estado? Não poderia, porque você precisa de 35 dias antecedentes para você pedir a mudança de praça do jogo. Que dia é o jogo mesmo? Dia 19. Para você pedir a mudança de praça de jogo, seja para vender o mando ou até mesmo para mudar esse mando por conta própria. Então o Vasco não teria como mandar o jogo fora do Rio de Janeiro. Quais seriam as duas outras opções?
Volta Redonda? Sem a mínima condição. Volta Redonda, inclusive, até mesmo para a segurança dessas duas torcidas, seria pior. Lá é muito complicado você conseguir transferir o efetivo do BEP para lá. Para os jogadores do Vasco, seria ruim também, e do Flamengo também, que é uma viagem pior, inclusive, do que até viajar de avião para São Paulo, para Minas. Viajar para Volta Redonda é mais trabalhoso, é pior para os atletas do que justamente para você viajar para outros estados. Então o Vasco da Gama, depois de conversar nos últimos 2 dias, nos últimos 3 dias, na figura do CEO Carlos Amodeu, junto ao presidente do Flamengo, BAP, entraram em acordo para quê, Pedrosa? Isso aí foi uma informação inicialmente dada pelo Vene Casagrande, mas sem detalhes, e esses detalhes eu fui apurar justamente por quê? Por que o Vasco aceitou jogar no Maracanã do nada? Essa era a grande questão da informação. Então eu conversei com uma pessoa da diretoria do Vasco da Gama que me explicou o seguinte: o aluguel do Maracanã ele vai cair pela metade praticamente para que o Vasco possa mandar esse jogo no Maracanã em acordo com o Flamengo. É importante frisar aqui que o Vasco nunca teve uma guerra contra o Flamengo nessa situação. A pedra no caminho do Vasco da Gama sempre foi contra o BEP e as autoridades por não garantirem a segurança. O Vasco realmente foi escanteado do Maracanã nos últimos anos e nesse ano tentou jogar no Maracanã, mas não teria a renda de bares, não teria a renda de estacionamento, não teria a renda de camarotes, e isso deixou o Vasco também, digamos assim, um pouco chateado com o Flamengo. Mas nessa conversa de Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pelo que eu ouvi de informação, se mostrou muito flexível. Então, além dessa queda de aluguel pela metade, o Vasco da Gama também está pleiteando uma participação, ou até tudo, na renda de bares, de camarote e de estacionamento. Não só o primeiro jogo vai ser 50-50, como também o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, ou seja, primeiro e segundo turno, com o Flamengo sendo o mandante também, tendo 50-50. E é isso, gente. Como vocês acompanharam junto comigo, Flamengo se preparando para pegar o Vitória hoje. Agora eu quero saber o palpite de vocês. Deixa aí na caixa de comentário quanto que você acha que vai ser o jogo. Eu já vou deixar no primeiro comentário fixado lá, ó, Mengão 3-0. Menos de 3 eu nem comemoro. E é isso. Vou ficando por aqui. Papai do céu abençoe. Fiquem com Deus. Bye, bye.